tudo bem? Eu sou o professor Diego Silveira. Estamos voltando no nosso grupo de aulas sobre partilha de bens no curso pós-graduação em Família e Sucessões, questões controversas e práticas da Unisc e na OAB. Nós abordamos uma série de questões na nossa primeira semana que dê embasamento teórico para a partilha propriamente dita. Depois, nessa segunda semana, nós abordamos o regime de bens da comunhão parcial, que é o nosso regime legal, estabelece como comunicável ou não comunicável. E na aula anterior nós vimos questões controversas sobre a partilha. O que é partilhável ou não, tanto no divórcio, na dissolução da união estável, como também no inventário, se constitui bem comum ou bem particular, do título de previdência, da indenização trabalhista, das cotas das sociedades, da valorização das cotas da sociedade. Então, espero que tenha criado uma duvidazinha na orelhinha de vocês, né, que tiverem, isso aqui vale a pena escrever um artigo científico sobre essa temática. Então, em especial com relação aos títulos de previdência, tanto para ver se é comunicável ou não, e em especial como uma forma de burlar o inventário, para evitar que eu utilize o título de previdência para prejudicar herdeiros, em especial os filhos. Por quê? Tendo em vista que nós temos a igualdade entre os filhos, nós temos inclusive a multiparentalidade consagrada pelo Supremo, no recurso extraordinário 898-060 de Santa Catarina, que estabelece que todas as filiações são possíveis, né, são possíveis a filiação biológica, a filiação socioafetiva, que é possível a simultaneidade dessas filiações. Bom, e aí, tem uma filiação, por exemplo, fora do casamento. Então, aqui não precisava da multiparentalidade, mas assim, tem uma filiação fora do casamento. E aí, o que eu quero? Eu quero deixar os bens para a minha filha, meu filho do casamento e excluir, né, aquele filho que não quis. Ou aquele filho que eu não tenho mais relação, filho do outro casamento anterior, então eu quero deixar para o filho A, B e prejudicar o C. É possível? Pela legítima 50% do patrimônio do autor da herança é indisponível. Olha, se eu vou utilizar o título de previdência para desnaturar essa ideia da legítima, isso deve ser enfrentado, tem que ser discutido. E um curso como esse de pós-graduação em Família e Sucessões contemporâneo, onde você está aqui não só para reproduzir o beabá, para pensar o direito, então pense isso. Quem sabe ingressar com uma ação, né, nulidade de título de previdência em apenso ao processo de inventário. Então isso fará com que se discuta essa questão e aí os tribunais vão dizer, olha, realmente os títulos de previdência têm natureza de seguro, conforme o artigo 794 do Código Civil, ou não, né? Nesse caso aqui, isso é uma simulação para prejudicar terceiros, inclusive com relação a essa temática de ações para nulificar os títulos de previdência que fraudam os demais descendentes. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem muitos precedentes nesse sentido, de que é sim possível anular, né, no caso nulificar, tornar nulo esse título de previdência que é feito por simulação. Ele tem a ideia de doar, é de uma doação. O real contrato que está por trás desse título de previdência é doação e não título de previdência. Por quê? Porque eu estou deixando aquele bem para aqueles beneficiários específicos que não vai passar por inventário e aí isso tudo tem que ser levado em consideração, tá bom? Voltando então agora para a nossa terceira aula, no qual nós vamos começar a falar sobre a partilha propriamente dita. Porque nós vimos até agora subsídios para a partilha. O que partilhar, né? O que pode ser dividido, em especial a comunicabilidade ou não. Questões que vocês vão usar nos processos de divórcio, solução de união estável. E também as questões com relação ao inventário de qual é o monte a ser partilhado.
Então, com relação à partilha, é importante apontar que nós temos a partilha, né, que é feita através do inventário judicial, então, que é feito através do inventário, ou é feito através lá da partilha realizada na dissolução da união estável, lá no divórcio, da ação de partilha ou de pedido de partilha. É possível fazer de maneira extrajudicial tanto o divórcio como a dissolução da união estável, como o inventário de maneira consensual nos tabelionatos, desde que sejam todos maiores, capazes. Inclusive, com relação a essa questão de poder fazer extrajudicialmente, nós tínhamos a limitação que, se houvesse testamento, obrigatoriamente o inventário deveria ser judicial. Bom, isso foi superado. Nós temos provimento que permite que se faça a abertura de testamento judicial, e aí, depois, concluído a abertura do testamento, dizendo, olha, tá tudo ok o testamento, que as cláusulas são todas válidas, foram cumpridas todas as formalidades e assim por diante. Então, vai sair a sentença transitada em julgado daquela abertura de testamento, e aí se faz o inventário extrajudicialmente se todos os herdeiros forem os maiores e capazes, certo? Por que isso é importante? Olha, primeiro pela celeridade, e também um detalhe muito importante a ser considerado é que as custas judiciais são muito maiores do que se eu for fazer pagar os emolumentos no tabelionato. É uma diferença abissal, né? Por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, o teto, vamos partir do pressuposto que seria um inventário de valor bem considerável, o teto das custas é em torno de 32, 35 mil reais para pagar de custas para diversas ações. Então, por exemplo, fosse pagar as custas no processo de inventário, certo? Bom, os emolumentos para o inventário extrajudicial é 4 mil e pouco, quase 5 mil. Então, assim, é muita diferença entre as custas judiciais e os emolumentos do tabelionato. Então, vale muito a pena fazer a abertura do testamento judicial e aí depois fazer o inventário extrajudicial. Inclusive, para argumentar com as partes. Olha, se por acaso tu continuar brigando, além de demorar muito mais, tem que pagar 5 vezes mais imposto que se a gente fizer de maneira amigável, né? Todos cederem um pouquinho, caso haja litígio, cada um cede um pouquinho e se faz de maneira extrajudicial. As chamadas partilhas em vida, que é o chamado planejamento sucessórios, isso cada vez mais vem sendo uma moda, né? Isso é um nicho de mercado, né, bem interessante. Então, se especializar de como planejar a sucessão, né, doação, testamento, fazer a cessão da sociedade, das cotas da sociedade em vida, né? Então, isso tudo, né, criar uma holding, né? Então, é uma possibilidade de criar uma holding. Então, tem uma série de possibilidades para planejar a sucessão, diminuir custos, diminuir a carga tributária, tá? Bom, agora, evitar que depois os filhos, né, fiquem brigando e dilapidem o patrimônio, porque muitas vezes os inventários tramitam anos e anos e anos e anos e o patrimônio se vai. Então, isso tudo pode ser pensado para planejamento sucessório. E o planejamento em vida, planejamento sucessório em vida, doações. Com relação à doação, embora não seja partilha propriamente dita, né? Eu acho importante trazer essa questão para vocês, que a doação prevista, que a pessoa pode doar, tá? Desde que, artigo 549 do Código Civil, respeite a legítima, tá? Bom, então, se passar da legítima, será tido como uma doação inoficiosa. Aquilo que passar dos 50% que a pessoa poderia doar, terá que ser reduzido para respeitar a liberalidade que a pessoa podia ter. Além disso, né, eu posso doar de ascendente para descendente? Sim, é possível doar de ascendente para descendente.
Só que o artigo 544 estabelece que se houver uma doação de ascendente para descendente, isso será tido como adiantamento da legítima. Agora, é muito comum nas doações constar que, se for de ascendente para descendente, aquele descendente fica dispensada de colação. Bom, nós vamos abordar aqui a ação de sonegados, ou né, a colação. É aquela situação onde eu recebi um bem em vida e do meu pai, que eu sou herdeiro, consequentemente eu tenho que trazer para o inventário aquele bem que o meu pai me deu, me doou, para colocar no monte e dizer, olha, eu tenho direito a 500 mil reais pelo inventário. Só que eu já recebi um apartamento de 300. Então eu só vou receber 200 mil, porque 300 mil foi um adiantamento da legítima. Tá? E aí eu constar na escritura dispensada de colação, diz para aquele descendente que não precisa trazer aquele bem para o inventário. Agora, será que deveria ser assim? Será que é possível colocar essa cláusula de dispensa de colação para, entre aspas, prejudicar os outros descendentes? Vamos pensar, né? Por quê? Olha só, no contrato de compra e venda, onde eu sou o pai, estou deixando uma parte do meu patrimônio sair e está voltando uma parte em dinheiro. Então eu tinha uma casa, vendo a casa e entra o valor da casa. Tá? Olha, partindo do pressuposto que o filho compre essa casa, ele pode comprar essa casa? Pode, desde que os demais descendentes anulam com aquela venda. Artigo 496 do Código Civil, que é anulável a compra e venda de ascendente para descendentes sem anuência dos demais herdeiros. Olha, se no contrato de compra e venda, onde o dinheiro está voltando para o patrimônio, porque sai um bem, mas volta o dinheiro, precisa da anuência, na doação, que o dinheiro só sai, né? Porque o contrato de doação, em linhas gerais, ele é gratuito. E aí eu vou dispensar a colação. Na verdade, né, os demais descendentes teriam que anuir com essa doação para que fosse dispensada a colação. Então, eu tenho artigos sobre essa questão que está disponibilizado no material de vocês com relação à questão da doação inoficiosa e como é que deve ser feita essa análise. Porque se eu sou o herdeiro, digamos, né, eu sou advogado do herdeiro, eu sou herdeiro, e aí os outros receberam aquele bem em doação, dispensada de colação, eu dizer negativo. Eu vou entrar com uma ação, primeiro eu vou requerer no inventário que ele traga aquele bem para o processo, para que seja partilhado. E aí ele vai dizer, não, eu não tenho que trazer para a colação porque está dispensada a colação, conforme a escritura pública aqui, certo? Olha, né, nós temos que fazer uma interpretação sistemática. Então se ingressa com uma ação de nulidade de doação em apenso ao processo de inventário, ou ação, essa é uma hipótese, ou ação de colação. As duas hipóteses são possíveis. Ou ação de colação, dizendo, olha, né, tendo em vista que essa doação foi realizada em adiantamento de legítima, e eu recomendaria que se ingressasse com essa ação de colação para dizer, olha, traga para o processo de inventário essa doação que foi realizada como adiantamento de legítima. E essa cláusula que diz que está dispensada de colação não tem validade por uma interpretação sistemática. Fazendo essa função. Se na compra e venda tem que ter nossos demais herdeiros, na doação mais ainda. Tá bom? Ação de sonegados. Né? O que é ação de sonegados? Então, aquela hipótese onde algum bem, né, que nem eu referi antes, né, eu quero que traga para o processo um bem que foi, digamos, omitido, né, que não foi trazido, que foi omitido, ou que não se desconhecia. Então, nessa hipótese, então, tem que se trazer para o processo. Então, aquele herdeiro que sonegar bens, que se recusar a trazer o processo para aquele bem a ser partilhado,
ele terá uma consequência, tá? Se ele não trazer ou não restituí-lo, ele perderá o direito que lhe cabe. Artigo 1992 do Código Civil estabelece que o herdeiro que sonegar bens na herança, não descrevendo no inventário ou com extenso seu poder e não traga o conhecimento de outrem, omitir na colação que deveria ter trazido ou deverá de restituí-lo, perderá o direito dos que lhes cabia. Então, naquele bem que deveria ter trazido, e aí, naquela ação de sonegados, vou referir com relação àquela doação que foi feita em adiantamento ilegítima, requerer, inclusive, que, se por acaso ele se negar a trazer aquele bem, que já foi requerido no inventário, mas digamos que nessa ação, faria um pedido específico para reconhecer que esse bem é sonegado, e aí aplicar a sanção que é a perda do direito que aquele herdeiro tinha naquele bem. Porque não que aquele bem ele não tivesse direito àquela doação, que a parte que ele tem direito por ele, naquele bem, não vai ter direito mais por causa da perda da sanção dos bens sonegados. Além disso, como se elabora a partilha? Tá? Então, nós vimos questões com relação à partilha, os tipos de partilha, né? Vimos essa questão dos sonegados, mas, né, como se faz a partilha, quem elabora o plano de partilha, o que é o plano de partilha, quais são as regras para que seja realizada a partilha, o que é o pagamento, mas assim, eu vou pagar os demais herdeiros, os herdeiros vão me pagar, só vai ter se tem que pagar em dinheiro. Bom, vamos ver isso. O pagamento é para cada cônjuge herdeiro. O que é isso? Como é que é feito? Isso tem que ser feito de maneira individualizada. Tem que juntar as certidões fiscais no processo de inventário. Lá também no processo de divórcio tem que juntar as certidões, né, negativas. Se não tiver certidões negativas, o que se faz? Bueno, com relação à partilha, tá? Então, o que nós temos com relação à partilha? Partindo do pressuposto, lá agora sobre o viés do processo de inventário. Então, o processo de inventário, rapidamente, o processo de inventário que vocês vão ter na cadeira específica que se analise o inventário, que o inventário é aberto no prazo de até 60 dias, que pode ser extrajudicial ou judicial. Aquele inventário vai se informar que houve o óbito, então, a pedir a abertura do inventário, e aí vai ser nomeado, vai se indicar quem são, né, os eventuais herdeiros, e vai dizer, olha, né, nomeie-se um inventariante, para esse inventariante prestar as primeiras declarações. Bom, aí esse inventariante vai dizer quem são os herdeiros, quais são as condições jurídicas dos herdeiros, se estão todos habilitados, não estão habilitados, assim por diante. Vai dizer quais são os bens comuns ou bens particulares a serem partilhados, existindo cônjuge ou companheiro. Né? Vai dizer quais são as dívidas, quais as dívidas já foram realizadas, quais já foram pagas, quais tem que ressarcir eventual, né, prestação de contas que ele já tenha feito, pagamentos que ele tenha realizado, então pedir uma liberação de algum alvará, parará, né? E vai apontar, né, que esse é, digamos, o arcabouço para o que vai ocorrer no processo de inventário. Aí os demais herdeiros vão ser intimados para concordar ou não com aquelas primeiras declarações, poderão impugnar, poderão dizer, olha, falta tal bem, falta tal determinado direito, então falta algum herdeiro que tem que ser incluído, ou determinado herdeiro que foi incluído, na verdade não tem condição de herdeiro, e aí o juiz vai decidir se procede ou não as impugnações, e aí vai determinar os bens a partilhar. Então vai dizer quais são os herdeiros e vai definir quais são os bens a partilhar. Com base nisso, nesse parâmetro de que quais são todos os herdeiros e quais são os bens, o monte a ser partilhado, chega nesse momento, o juiz estabelece que o inventariante deverá trazer o auto de partilha, fazer a partilha, como vai ser feita a partilha,
Tá? E essa decisão com relação à partilha, que aponta, olha, tendo em vista que muitas vezes alguns bens são indivisíveis, ou quem vai ficar com o que qual bem, né? Então, tem um número X de bens, então qual bem vai ficar para qual herdeiro? Pode estabelecer que cada um dos herdeiros aponte, ou o inventariante diga, olha, vai ficar a fazenda para a esposa e mais um filho tal, o apartamento tal, os carros, né, as criações, vai ficar para, e aí aponte quem vai ficar com o quê em cada, digamos, nos bens. É possível ficar em condomínio, mas assim, se estabelece que é possível se indicar quem, né, vai ficar com qual bem. Por quê? Vamos pensar, tem uma grande, digamos que fosse, o inventário fosse uma grande fazenda, tá? Esse fosse o principal bem a ser partilhado. Essa fazenda pode ter áreas de lazer, pode ter a área produtiva, pode ter a área da casa, né, então assim, e aí então ficar com a parte produtiva da casa, então, né, da fazenda, então que vai obter lucros, né, então pode plantar soja, plantar, né, pode colocar gado para, né, para produzir gado, produzir leite, assim por diante. Então é muito mais interessante que eu fique com essa parte que dá lucros. Uma parte da fazenda é uma parte improdutiva, que tem um monte de eucaliptos, então que não pode mexer, que não pode derrubar. Ou tem uma reserva ambiental, uma parte da fazenda. Então, assim, quem vai ficar com o quê dessa grande fazenda, por exemplo, caso hipotético? O estudo deverá ou as partes chegarem a um acordo, ou então as partes vão dizer, eu quero ficar com essa parte, eu quero ficar com aquela parte, eu quero ficar com a casa dessa fazenda, a parte da casa. Então, aí o juiz vai definir, né, quem vai ficar com o quê. Na partilha, deverá se procurar, e isso não só para o juiz definir, como quando for se fazer a partilha, porque nós vamos ver mais para frente, que aqui no Rio Grande do Sul, isso tudo é feito de maneira eletrônica. Tanto lá na esfera extrajudicial, nos tabelionatos, como quando se tratar do inventário judicial, aonde chega nesse momento, se faz a partilha virtual, né, no sistema da Secretaria da Fazenda. E aí, então, tudo isso é levado em consideração neste momento, porque eu tenho que indicar lá na partilha quem vai ficar com o que nos bens, quanto o percentual de cada herdeiro nos bens e direitos. Então, para chegar a essa situação, digamos, para poder fazer a partilha, é importante levar em consideração o artigo 648 do CPC, que diz que na partilha será observada as seguintes regras. 1. A máxima igualdade possível quanto ao valor, natureza e quantidade dos bens. 2. Prevenção de eventos, né, de litígios futuros. E a máxima comodidade entre os coerdeiros, cônjuges e companheiros, se for o caso. Então, esse é o parâmetro para dizer, olha, primeiro tem que tentar igualar, né, estabelecer de maneira igualitária, mais igualitária possível, quem vai ficar o que para cada um dos herdeiros. Até porque, se, por exemplo, um herdeiro tem direito a 20% do patrimônio a ser inventariado, e ele fica com um bem que dá direito a 30%. Bom, esses 10% a mais que a cota parte que ele tem direito, ele vai ter que pagar um imposto excedente à cota parte que ele tem direito. Então, na verdade, ele vai se incidir o ITCMD pela transmissão e mais pelo valor que excedeu aquilo que ele tem direito. Assim como no divórcio ou dissolução de união estável, quando for partilhar o patrimônio, o marido ficasse com 60%, e a esposa 40%, ou vice-versa. A companheira ficou com 30%, com 70% e o companheiro com 30%. Pode? Olha, se cada... né, fazendo um acordo, por que não? Agora, né, se não vai ficar 50% para cada um. Mas digamos da hipótese de, na divisão dos bens, se acordou dessa forma. E aí, 70% ficou com a companheira, e ela deveria ter ficado com 50%. Esses 20% se vai incidir o imposto, porque era além do que ela teria direito na meação. Então, essas questões são levadas, tem que ser levadas em consideração no momento que vai ser feita a partilha virtual.
Outra questão, né, que a partilha deve, primeiro, atender às dívidas e deve resguardar a ameação do cônjuge. E na distribuição dos quinhões, caso haja divergência dos quinhões, deverá ser optado, apontado, né, qual o quinhão, qual é o bem que vai ser quando houver litígio. E aí recomendo que nessa questão aqui, vendo litígio com relação a essa parte, que o juiz decida. Olha, então tal bem vai ficar com o herdeiro tal bem vai ficar com a cônjuge, com o companheiro e assim por diante. Porque quando vai se fazer a partilha propriamente dita, aí está se respeitando a decisão judicial, evitar nulidades futuras. Mas, né, então, por quem deve começar a distribuição das cotas, né, dos herdeiros? Pelo co-herdeiro mais velho. Então, resguarda essa ameação. Primeiro se vê a ameação do cônjuge companheiro, existindo o cônjuge companheiro no inventário. E aí depois, se não houver acordo, o juiz deve apontar. Então, em face disso, então, o filho mais velho vai poder, então, ficar com a parte X da fazenda que está em litígio, porque ele é o mais velho. Embora o critério seja a idade, que possa discutir por que o legislador escolheu a idade, mas isso ocorre por quê? Porque não há consenso entre os herdeiros. Porque se quando for fazer o plano, as partes puderem entabular, então, tu fica com tal bem, eu fico com tal bem, e aí se compensa-se em outros bens, e assim sucessivamente, isso evita-se, né? Evita-se que o juiz tenha que apontar que a parte vai ficar com tal bem por ser mais velho que os demais. Que o auto de partilha, né, constará, então terá que ser feita o auto de partilha, porque mesmo aqui no Rio Grande do Sul que temos que fazer a partilha eletrônica, né, aqui nós temos que, após fazer a partilha, juntar o auto de orçamento e o pagamento. E com relação a essa questão do auto de orçamento, o auto de pagamento, nós vamos abordar isso quando falarmos da partilha, né, virtual, né, a partilha que é realizada no sistema da Secretaria da Fazenda, porque embora alguns estados, você que está nos assistindo que é de outro estado, né, também, né, deve-se olhar como é que é feito, se é feito isso tudo no processo judicial ou se é feito de maneira eletrônica nas secretarias da Fazenda. Bom, daí tem que ver a peculiaridade de cada um. E, embora esse seja um curso não só aqui no Rio Grande do Sul, eu estou trazendo para ilustrar a hipótese aqui do Rio Grande do Sul. Tá? Então, nós vamos falar na próxima aula, depois vamos resgatar essa parte de como se faz o auto de orçamento e partilha, para nós, né, falarmos primeiro da DIT, né, da declaração informatizada de transmissão de bens que temos da Secretaria da Fazenda aqui do Rio Grande do Sul, de como se faz, porque na vida real, primeiro se faz a DIT, depois se apresenta o auto de orçamento, porque o auto de orçamento e pagamento é realizado após e antes dos formais de partilha. Então, eu trouxe só para vocês saber que nós estamos fazendo esse panorama com relação à partilha na prática, e que se for em outro estado, que não aqui do Rio Grande do Sul, o passo é esse, é fazer o auto e orçamento e fazer de como ficaria o pagamento de cada um deles, para depois, né, com base nisso, se fazer a avaliação, então, provavelmente se faz a avaliação e aí se quantifica com base nessa partilha no auto de orçamento apresentado, para depois homologado tanto o auto de orçamento com relação ao pagamento, com relação aos tributos a serem pagos, e aí se fazer os formais de partilha. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma inversão. Antes de apresentar o auto de orçamento, embora o advogado deve fazer mentalmente, ou deve estar pronto o auto de orçamento antes de fazer a DIT, para depois da DIT só juntá-la junto com esse auto de orçamento, mas se não, com base na DIT, se faz o auto de orçamento posterior. Então, aguarde, deixem essa lâmina aqui do artigo 653 do CPC, que nós vamos resgatá-lo na próxima aula. Gostou de pensar de como se faz a partilha? Viu como é que é na prática? Viu que havendo divergência de quem vai ficar com o que nos bens,
que isso vai para o herdeiro mais velho? Você sabia disso? Eu tenho certeza que isso foi uma curiosidade muito interessante, porque a maior parte dos operadores do direito nunca se debruçou sobre essa questão de, havendo litígios entre os herdeiros, que o juiz tenha que dizer que a parte do bem tal, a parte da fazenda, o que aquele bem que está se discutindo, quem vai ficar, que vai ficar com o filho mais velho, por ele ser o co-herdeiro mais velho. Então, essas questões, sabe, curiosidades, questões controversas, que para ilustrar com o restante da parte prática da partilha. E como é importante saber fazer a partilha. Saber que fazendo essa partilha, né, procurando manter os quinhões e procurando dividir e não colocar tudo em condomínio. O que é ficar em condomínio? Do 100% do patrimônio, o cônjuge tem direito de 50%, o companheiro tem direito de 50%, não tendo bens particulares, os outros 50% vai ser dividido entre 4 filhos. Então, os outros 50% haverá 12,5% de cada um daqueles filhos, hipoteticamente. E aí, se faz com que todos os bens fiquem 50% para o cônjuge, o companheiro, e os outros 50%, 12,5% para cada um dos filhos, lá no registro de imóveis, lá nos bens, assim por diante. Lá, eventualmente, nas cotas da sociedade, caso seja permitido o ingresso dos herdeiros e sucessores. E aí, para futuramente terem brigas, aí terem que fazer uma extinção de condomínio. Então, para evitar problemas futuros, procurar estabelecer qual bem vai ficar para o quê. E aí, esse é uma grande atribuição, uma grande importância do inventariante, que além de toda a gestão do processo de inventário, nesse momento aqui de fazer a partilha, de ser conciliador, sabe, ser identificar, né? E aí o advogado do inventariante, é importante ter esse viés de que se ficarem discutindo quem vai ficar com qual bem, que isso vai ter aqui o juiz estabelecer e aí dizer, olha, então dos bens a ser partilhados são esses, e esses 5 bens que vão ser partilhados vai ficar 1 com A, 2 com B, 3 com C e assim sucessivamente. Bom, tenho certeza que você ficou intrigado e ficou pensando com relação de como fazer a partir dos seus processos aí dos seus clientes. Então, continue com a sua curiosidade e participe no fórum. Tá? Participe que a gente vai debater muitas essas questões com relação à partilha de bens e aí será muito interessante nós trocarmos essas experiências. Um abraço do professor Diego e voltaremos na próxima aula.